Oi pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que dar remédio de verme não evita que o seu pet contraia a verminose. Muita gente tem essa ideia de que deve dar remédio de verme como uma prevenção para que o animal não contraia a verminose, mas eu vou explicar isso para vocês. Bom, eu sou André Miller, sou médico veterinário formado há 8 anos e atuo na clínica veterinária atualmente. Eu vou começar explicando primeiramente a questão do ciclo das vermes para vocês. Muitas vermes têm ciclos bem parecidos, mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma das vermes mais comuns, que é o Ancylostoma canino, e como é que o animal ele contrai. As larvas, né, muitas larvas estão aí presentes no solo, elas adentram a pele do animal, certo? Então, o animal, quando ele vai para um ambiente que está contaminado, essas larvas elas ficam no solo, certo? E acaba adentrando a pele. Só que não tem como a gente ver essas vermes porque elas são muito pequenas, né? Então, adentram a pele do animal, caem na corrente sanguínea, depois elas vão para no pulmão, ali onde elas se desenvolvem, passam para a traqueia do animal, e o animal ele engole essas vermes e vão para o intestino, e lá elas ficam grudadas no intestino, ali sugando o sangue e os nutrientes do animal, certo? Essa é uma das vermes. Tem outras vermes que têm ciclos diferentes, mas eu trouxe aqui só para exemplificar. Isso é diferente, gente, por exemplo, de uma bactéria, de um vírus, né, que no organismo animal ele consegue gerar ali uma defesa, né? O animal ele consegue, através dos anticorpos, né, que são células de defesa, vão agir ali para combater esse micro-organismo e na maioria desses micro-organismos o animal ele consegue criar células de memória para combater uma próxima invasão, certo? Isso não acontece nas verminoses. O animal que contrai verminose, ele não cria uma imunidade no organismo para que uma próxima infestação que ocorrer, o animal ele venha a ser protegido. Isso não acontece. E é exatamente por isso que não existe vacina contra verminoses. Tá? Existem medicações que nós podemos aplicar ou dar para o animal, né, por via oral, para que essas vermes possam ser eliminadas. É exatamente por isso que não tem como a gente dar um remédio de verme para o animal para evitar com que o animal ele contraia a verminose, justamente porque o remédio de verme ele não é uma vacina, ele é um medicamento. Então não vai criar imunidade no organismo animal para que ele não contraia mais verminose. O remédio de verme ele só vai matar as vermes que estão ali dentro do organismo animal, né, para serem eliminadas. Mas se uma semana depois, um mês depois, o animal tiver contato novamente com uma verminose, ele vai contrair de novo, tá? Então, exatamente por isso que o remédio vermelho não evita, e muita gente às vezes fica dando, né, todo mês, né, pro animal, sem que o animal às vezes tenha até verminose, estão sabendo, né? Então existe muita confusão em relação ao protocolo vacinal, né, que muitos veterinários falam que deve dar todo mês, outros falam que deve dar a cada 3 meses ou a cada 6 meses, não sei como vocês fazem. Mas eu pelo menos recomendo que todo filhote, né, filhotes aí pelo menos abaixo de 6 meses, eles devem ser vermifugados uma vez por mês até completar os 6 meses. Isso por quê? Porque tem muitos filhotes que já nascem, né, já contraem a verminose da mãe, através da placenta e também do leite. Isso pode acontecer. Então, por isso que eu recomendo.
Após esses 6 meses, o que eu recomendo é que se faça exames de fezes a cada 6 meses. Isso para quê? Para a gente saber se o animal ele realmente está parasitado. Porque se não tiver, não tem por que fazer uma vermifugação, né, gente? Então, eu recomendo dessa forma. Então, por isso que o exame de fezes é um exame fundamental, precisa ser feito com frequência, né? Isso precisa entrar num check-up de rotina, né? Além do hemograma e outros exames, o exame de fezes ele é fundamental justamente para isso. E também existem vários tipos de verme e vários remédios de vermes com princípios ativos diferentes. Não é você dar qualquer remédio de verme que vai matar aquela verminose. Tem verminoses que precisam de outros, só morrem com outros princípios ativos diferentes, né? Então, por isso que é importante a gente saber qual tipo de verme que o animal ele tem para poder passar um remédio de verme adequado para aquela verminose, tá? Tem alguns protozoários, por exemplo, o Isóspora, que tem um medicamento específico, né? Então, se o animal ele tiver com este protozoário, que causa muitas vezes diarreia, né? Então, ele não vai morrer com um remédio de verme comum. Então, é importante sim a vermifugação, não vou falar que não é importante, mas ela deve ser feita com consciência, tá? Até porque o remédio de verme, além de matar as verminoses, ele também é um potencial eliminador de bactérias do intestino também. Então ele pode matar as bactérias boas do intestino e o animal futuramente ali desenvolver uma desbiose, uma doença inflamatória intestinal por conta de dar esses remédios de vermes aí constantemente, né, sem um motivo plausível para dar, certo? Então, por isso eu recomendo de antes de dar remédio de verme, fazer um exame de fezes para que você saiba exatamente qual verme você quer eliminar do seu pet. Gente, então essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários e eu vou responder todas essas dúvidas para vocês. No dia 28 de junho deste ano de 2024, eu vou estar fazendo uma grande aula, um aulão exclusivo para tutores de cães e gatos que fala sobre o segredo dos pets mais saudáveis do mundo. Se você quer saber quais os cuidados que eu recomendo para os meus pacientes e ajuda eles a se manterem saudáveis, com mais qualidade de vida, estende ali a longevidade deles, então você não pode deixar de participar dessa aula. Eu vou deixar o link de inscrição aqui na descrição desse vídeo, para que você possa se inscrever. E é só até o dia 28, tá bom? E quem quiser me seguir, pode me seguir lá no meu Instagram, mv.andremiller. Ah, e também pode eu dou várias dicas lá de cuidados para cães e gatos e também sobre primeiros socorros de cães e gatos. Também vocês podem lá tirar dúvidas, aprender um pouco mais, tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês, um abraço.